Olá, tudo bem? O programa Cidade Real, mantendo a tradição em mais de 18 anos, dedica todos os programas do mês de maio a realizar edições que homenageiem a nossa acolhedora e incomparável cidade no território nacional. Não obstante, como já nos ensinava o colega engenheiro Heródoto Bento de Melo, juntamente com o seu inseparável amigo Rafael Luiz de Siqueira Jacur, possuímos uma natureza exuberante, um povo trabalhador, um clima absolutamente agradável e uma história incomparável se considerarmos os outros 5.569 municípios do território nacional. E desta forma, iniciamos esta série do mês de maio, apresentando uma belíssima obra literária que trata justamente de aspectos históricos da nossa cidade, revelando inclusive desenhos e imagens inéditas, nunca antes exibida pela mídia local, como já nos ensina também um presidente da República. Ou seja, será uma edição muitíssimo interessante e atraente, até porque, não obstante, que é um termo ótimo também, a riqueza da produção, os cuidados na impressão, a beleza do projeto gráfico, o conteúdo se destaca, uma vez que foi realizado de maneira muito perseverante por aquelas pessoas que detêm conhecimento para realizar uma pesquisa histórica com profundidade, com seriedade e, sobretudo, com citação de fontes. Portanto, teremos esta oportunidade nesta edição que tenho certeza será histórica, porque poderíamos lhe dar conhecimento de uma obra sensacional que se mostra muito interessante e que também acaba por fazer parte do nosso acervo histórico municipal. Trata-se de um livro que foi desenvolvido por muitas pessoas envolvidas nessa produção, mas que tenho certeza absoluta se sentiram realizadas com o produto obtido, com o resultado final. E desta forma, iniciaremos esta conversa com os principais envolvidos nesta obra literária. Vale assistir, vale conhecer, vale tomar conhecimento e, sobretudo, se emocionar e se orgulhar de residir numa cidade como Nova Friburgo. Será uma edição que entendo pessoalmente para mim absolutamente inesquecível, conforme disse, neste dia 4 de maio de 2026, apresentando a edição, atenção, hein? 945 e contando, do programa Cidade Real, que tem a operação técnica sem dor da queridíssima Luana Nogueira. Sejam todos muito bem-vindos. Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Acianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo.
A FAOL está construindo um novo capítulo no transporte público de Nova Friburgo. Em menos de 2 anos, a cidade ganhou 41 veículos, todos 0 quilômetro, mais de 30 milhões em investimentos. Ônibus modernos, acessíveis, com câmeras de segurança, carregadores USB, telemetria e entregam um ar mais limpo para a nossa cidade. FAOL e Prefeitura de Nova Friburgo, juntos por um transporte moderno, sustentável e humano. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o quadro Opinião vai abordar um assunto simples, mas de alto significado para a cidade de Nova Friburgo e, sobretudo, para as pessoas que gostam de ler. Há um friburguense, dentista, chamado Dr. Júlio Aguiar, casado com a doutora Ivana Fuli, também dentista. Qual a ideia? Eles tiveram uma ideia de colocar nos pontos de ônibus de Nova Friburgo, pelo menos em 3, umas caixinhas para as pessoas colocarem livros. Você não quer mais um livro em casa, já leu, já esgotou tudo, você coloca na caixinha. Uma outra pessoa que está ali esperando o ônibus, ela perfeitamente poderá apanhar o livro e levar o livro para a sua casa. Vai ler, vai degustar a leitura e poderá ficar com o livro ou passar para outra pessoa ou devolver a caixinha. É uma ideia simples, só que precisa de uma coisa e que não depende exatamente do criador da ideia. A ideia é fantástica, agora a cidade precisa abraçar esta ideia. Não será o Júlio sozinho e a sua esposa sozinhos, colocando caixinhas nos pontos de ônibus. Fica aqui a palavra da opinião, do quadro Opinião. Por que a Secretaria de Cultura de Nova Friburgo não abraça também este projeto e começa a colocar caixinhas de livros em outros pontos de ônibus da cidade de Nova Friburgo? Afinal de contas, nos últimos 10 anos, o Brasil perdeu 7 milhões de leitores. E é importante notar ainda que no último ano, 98% dos brasileiros que são leitores chegaram a participar de um congresso ou feira de livro. Então é um país que não está lendo. Uma iniciativa destas é ótima. E fica também a dica para a própria FAOL. Por que também a FAOL não abraça a ideia do Júlio, Ivana, e também coloca nos pontos de ônibus do centro, dos distritos, caixinhas para receber livros? Coloca o logo da empresa. Seria a empresa, além de transportar, além de fazer um bom trabalho no transporte coletivo, ao mesmo tempo incentivar a leitura. Secretaria de Cultura, FAOL, que tal a ideia? Aguardo a colocação em prática. O quadro Opinião, conforme é do seu conhecimento, possui a autoria intelectual do professor, escritor, com mais de 30 livros publicados, conferencista, com mais de 2.300 palestras conferidas em mais de 630 municípios do território nacional, doutor em educação e meu eterno mestre.
que aqui semanalmente oferece a sua reflexão para que, evidentemente, contribuam com a sua formação de opinião, mesmo por vezes também apresentando o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. Antes de prosseguirmos esta conversa e diálogo, que é o estilo do programa Cidade Real, devo informar que esta voz grave, ela foi adquirida numa tentativa mal sucedida deste apresentador tentar ser um vocalista de uma banda de rock. Ou seja, uma carreira que se encerrou já no nascedouro, mas as consequências ficaram. Isto posto, queremos agradecer, anunciar a presença da querida Yasmin Juliassi, presidente da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos, nesta edição. Seja muito bem-vinda, menina. É um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço, Zuri, pela oportunidade de fala, por conhecer esse belíssimo estúdio, né, e poder falar um pouquinho sobre a nossa obra. Né? Ótimo. E também o grande companheiro Daniel Cardoso, presidente eterno da nossa associação, figura das mais conhecidas na nossa entidade de classe e, evidentemente, entre os profissionais. Da mesma forma, seja muito bem-vindo, amigo. É um prazer, uma satisfação pessoal tê-lo conosco. Um grande prazer, Zuri, estar aqui contigo mais uma vez. E aqui foi a primeira, mas em vários outros eventos, sempre a gente lutando pela classe, pelos profissionais, pelos colegas. Né? Exatamente. Um grande prazer. E a gente falar aqui também dessa nossa produção, o livro, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, junto com a parceria da Fundação Dom João VI. Exatamente. E tantos outros. E aí eu já vou pedir a querida e atenciosa Alana para colocar a imagem do livro, da capa do livro, para que a gente avance nos nossos comentários. Nova Friburgo, estruturas de uma história. Do que se trata, Daniel, e como começou esta proposta absolutamente inovadora no meio, eu diria, tecnológico. Nós somos essencialmente oriundos das ciências exatas e trata-se de uma obra literária. Isso, realmente Nova Friburgo sempre foi uma paixão, sempre vim desde cedo. Sou carioca, nascido no Rio de Janeiro. Meu pai trabalhou muito aqui em Nova Friburgo, foi colega de turma, de classe do Heródoto de Mello, Rafael Siqueira Jacu. Falecido Obed Cardoso. Exatamente. Correto. Né? O Ariosto também, grandes amigos, e uma amizade muito grande com o Rafael. Sim. E daí, nossa convivência da família toda, e que eu acabei me apaixonando por Friburgo, e o trabalho também que foi me puxando. Então, com o conhecimento de todos os engenheiros, as empresas, né, há 50 anos, né, trabalhando aí na área, com todas essas empresas e profissionais de todas as áreas, e tendo um sítio na área rural de Nova Friburgo, conhecendo também a agricultura, vendo a dificuldade, o crescimento e a mudança urbanística de Nova Friburgo, você foi um dos que mais me puxou para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Eu conheci a associação por teu intermédio e do grande amigo Leiner. Exato. E depois com De Vries, com o Eduardo De Vries, o arquiteto Eduardo De Vries, já parceiro também de longa data, desde o pai dele, né, no curso Vetor, no Rio de Janeiro, e o professor De Vries. Então, tudo isso acabou me trazendo e entrei logo após a gestão do Eduardo De Vries. Pegando a associação num momento diferente, um momento de mudança, o Brasil numa mudança grande,
balanço muito forte por conta da Lava Jato, questões, um problema grande, e a gente, com a associação, vendo isso e tendo muita gente questionando a engenharia, a posição da engenharia e tudo mais. Até nos conselhos de ética, então tudo isso estava efervescente. E pegando dali, fomos arrumando, né, o que era a associação e fortalecendo, trazendo os mais novos, sem dúvida nenhuma, para eu poder, não sei se você lembra, que eu fui à noite, né, no finalzinho da tarde, já no anoitecer, fui na Fioluz. Lembro. Conversar contigo. Foi inesquecível. Inesquecível, que eu queria assumir, mas não podia assumir sem a tua ajuda, teu apoio, teu conhecimento. E, lógico, né, prontamente tive a sua ajuda. Concordância. Sem dúvida. E depois de algumas etapas dentro da associação. Gestões, né, na associação. A grande coisa era o que a gente ia colocar, né, transformar todo o nosso trabalho, todas as contribuições de todos que passamos por aí, né, deixar escrito, né, deixar o legado literário, né? E aí comecei a pensar nisso tudo, e aí veio a pandemia, que a gente fez o lançamento em 2019, pensando nos 50 anos, né, da associação, e com a entrada também de novos membros mais jovens, né, como a Yasmin Juliácio, o Gabriel Portela, né, a Brenda, né, Abreu, Brenda Lopes, né, a Daiane Silveira e todos os que vieram, o Ian Gama, e eu e Alexandre Sanglar, juntos, né, aquela turma, começamos a montar isso tudo. E daí surgiu agora essa obra literária que, sem dúvida, sem a Yasmin como conselheira até no Conselho do CREA. Exatamente. Né? Como sendo a primeira mulher presidente da nossa associação. Exatamente. O que muito nos honra. E aí, Yasmin, dentro dessa proposta, dentro dessa concepção, até porque eu entendo que a mídia impressa é eterna. Com certeza, Zuri. Né? A digital, ela é superada diariamente. Eu sou da época, que você evidentemente não é, mas Daniel é certamente, do disquete. Que era um dispositivo que você armazenava dados. E ele tinha um formato ali de 1/4 de página A4, ou um pouco menor, e que você introduzia no computador para fazer leitura de dados. Hoje os computadores não têm sequer possibilidade de você introduzir esta mídia. Já a mídia impressa é eterna. Essa eterna será lida ao longo do tempo. E dentro desse projeto belíssimo, arrojado, quais foram os desafios da associação para conseguir executá-lo, para conseguir obter êxito no que foi pretendido? Então, conhecendo um pouco da história, né, assim, quando eu entrei na associação, eu vi a importância da entidade de classe junto à sociedade, ao conselho, e entendendo todo esse âmbito histórico. Quando o Daniel me propôs essa idealização do projeto, eu falei assim, não, isso tem que ser seguido à frente. Sim. Prontamente a gente abraçou em conjunto, né, com toda a diretoria, e agora os desafios foram, né, os financeiros, né, de aporte, gestão, a própria pesquisa, né, foi um trabalho muito bem elaborado em conjunto com a fundação, né, as meninas que vão palestrar depois também. Sem dúvida. Então foi mais a estruturar realmente essa obra. E qual o tempo que foi necessário para
sair do projeto para a obra literária propriamente dita? Então, essa ideia, ela veio no aniversário de 50 anos, era para ser Lá atrás, lá atrás, 2019. então é uma história antiga. Teve isso, Né? teve isso. Foi desde do aniversário 2019, Isso. a gente Antes da propôs, pandemia. antes da pandemia, a gente propôs a ideia do livro, já tinha esse formato idealizado A capa, naquela mais ou época. menos. Sim, aí foi, né, na realidade, voltar com as pesquisas, voltar com os próprios depoimentos dos associados anteriores, né, pesquisa histórica. A gente já tinha compilado algumas ideias de formatação, né, de linha de pensamento. Aí foi junto com a Bárbara e a Anitta que a gente conseguiu, né, colocar isso em prática. Formatar, né, a ideia. Principalmente a Bárbara vai falar depois. A Bárbara foi que ela pegou tudo isso, né, fragmentado, e juntou a Anitta com a escrita e a pesquisa, né, da primeira parte, né, e foi fundamental, e cada uma, né, teve sua... E, Daniel, pelo que eu tenho conhecimento, na distribuição deste livro sensacional, maravilhoso, a aceitação e aprovação tem sido 100%. De todos aqueles que o recebem, inclusive Sua Excelência o Prefeito Municipal, Johnny Maicon, com quem estivemos também levando um exemplar desse livro, e ele demonstrou seu encantamento pela produção. Sim, isso foi muito impressionante. Para a gente também foi um impacto, nem a gente imaginava, todo o grupo, né? Até mesmo o Luiz Fernando Foli, né? Quando ele viu físico todo, foi impactante, nas palavras dele, um dos livros mais belos, né, e bem montados que já fez. E olha que tem um currículo fantástico de livro, especialista, né? Então, um dos mais bonitos, mais, né, com a janela, né, com a faca. Exatamente, janela, amigo. com a Praça Getúlio Vargas, onde está a Fundação e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, nesse quadrado, né? Exatamente. Que está aí. E para a gente, você está folheando essa primeira página, né, com o desenho do Paulo de Fronten, do engenheiro Paulo de Fronten, né, o patriarca da engenharia, né, o patrono da engenharia brasileira. Então ficou muito... E essa imagem mostra bem o que você está descrevendo, Daniel. Exatamente. E aí, Yasmin, ficou justamente essa imagem que eles escolheram. Essa pesquisa ficou com a Anitta, com todas as meninas da Fundação, a Vanessa, a Isabela, Sarruf. Elas vão falar mais detalhadamente sobre essa parte dessa pesquisa, mas sem elas a gente não conseguiria fazer isso. Até porque não somos da área, né, amigo? Não somos da área. E uma coisa interessante, a Anitta fez um vídeo há pouco, esse final de semana, em que ela comenta, ela fala uma coisa muito interessante, porque a gente não fez um livro da associação dos seus presidentes, com as fotos nossas, a sua, várias gestões que você, né, foi presidente, de outros, todos. Isso seria uma coisa meio narcisista. Sem dúvida, concordo, né, plenamente. Então, nós ficamos como... Todos nós estamos juntos lá atrás, né, no final, né, assim, do livro, né, assim como um fechamento do grupo que trabalhou, que fez isso acontecer, e o trabalho de todos esses personagens desde essa planta, que foi uma planta que solicitada, né, por Dom João VI. Então, vem de muito tempo até hoje, né? Exatamente. Então, passou pelo século XIX, XX, XXI. Nós temos outras imagens belíssimas que apresentaremos no segundo bloco, quando entrevistaremos as meninas que estiveram diretamente envolvidas
na produção literária. Feras. E, sem dúvida, sem dúvida. E aí, Yasmin, me parece que esta obra não termina aqui. Com certeza não. Foi até uma das dificuldades, era compilar toda essa gama de conteúdo que se gerou com pesquisa. Sim. Né? Tiveram áreas que acabaram tendo que ser reduzidas em conteúdo, então fica a margem para uma próxima edição. Sem dúvida, sem dúvida. Uma continuação dessa obra. Mas aí vai ter obviamente tem que ter um viés diferente. Com certeza. Conteúdo diferente e tal. Talvez mais técnico. Né, e se tem um estudo aprofundado numa discussão interna nossa de como que esse livro vai caminhar para essa segunda edição e a gente continuar nesse mesmo trabalho de pesquisa, de qualidade histórica, né, de retrato desse desenvolvimento da cidade. É sensacional essa produção, essa criação, essa idealização, e aí temos que render homenagens a Daniel Rubens Cardoso, que sempre esteve no protagonismo desta obra literária. Nós que somos afetos à área de ciências exatas, estamos envolvidos numa produção literária. Até porque, Daniel, encerrando esse bloco, vou citar o inesquecível companheiro, colega engenheiro Gilberto Nader, sim, que você conheceu muito bem, não sei se Yasmin o conheceu. Não. Gilberto Nader é uma figura lendária da nossa área, ocupou várias secretarias municipais, inclusive a coordenação de defesa civil, mas a pandemia nos retirou do seu convívio. E entre as suas sabedorias muito peculiares, ele dizia que, tirando as obras de Deus, todas as demais tiveram a participação de um profissional da nossa área. E ele estava certíssimo nessa afirmação. Exatamente, ele falava. É uma grande figura, a família Nader, exatamente, né? Gilberto, exatamente. O José também. Eu preciso encerrar esse bloco, porque precisamos conversar com as meninas aqui que tiveram na gestação desta obra literária e certamente tem muito conteúdo a agregar e informar para você que está nos acompanhando nesse momento e que demonstrou interesse nesta obra literária. Que, atenção, não está à venda. Não é uma obra literária que tem por finalidade arrecadar receita. A finalidade é prestar um serviço de utilidade pública, registrar fatos e acontecimentos históricos que nunca antes foram exibidos, nunca antes foram expostos. Mas se você tiver interesse, entre em contato com a nossa Associação dos Engenheiros Arquitetos, que fica numa sobreloja da Galeria União. Mais especificamente, também juntamente com a sede da Inspetoria do CREA. Ali você pode fazer uma visita, obter mais informações. Você que tem interesse por esse tipo de publicação, visite-nos. Depois do intervalo, conversaremos com duas belas meninas. E aí eu já preciso me conter também, né? Vamos manter aqui o rito do cargo, que justamente acrescentarão bastante conteúdo a esta entrevista. Não saia daqui, atenção, afaste-se do seu controle remoto. Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Acianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. A FAOL está construindo um novo capítulo no transporte público de Nova Friburgo. Em menos de 2 anos, a cidade ganhou 41 veículos, todos 0 km. Mais de 30 milhões em investimentos. Ônibus modernos, acessíveis, com câmeras de segurança, carregadores USB, telemetria e entregam um ar mais limpo para a nossa cidade. FAOL e Prefeitura de Nova Friburgo, juntos por um transporte moderno, sustentável e humano.
Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Você já teve aquela sensação de não querer fazer nada, nada mesmo, nem trabalhar, nem estudar, nem responder mensagem, simplesmente uma falta de vontade que parece tomar conta de tudo? Muita gente olha para isso e pensa: ah, isso é preguiça. Mas a psicanálise faz outra pergunta. O que essa falta de vontade está tentando dizer? Para a psicanálise, quando algo se repete dentro da gente, como o desânimo, geralmente não é apenas falta de disciplina. Muitas vezes trata-se de um sintoma, uma forma do nosso mundo interno se expressar. Às vezes existe um conflito interno. Uma parte de você quer avançar, crescer, fazer as coisas acontecerem, mas outra parte sente medo, insegurança ou resistência. E quando essas duas forças entram em choque, o resultado pode ser justamente a paralisia. Em outros casos, existe uma exigência interna muito grande. A pessoa se cobra tanto, ela quer fazer tudo tão perfeito que ela acaba travando. Porque inconscientemente, se não puder ser perfeito, então talvez seja melhor nem começar. Também existe a questão do desejo. Na psicanálise, a nossa energia para fazer as coisas acontecer, para agir, vem do desejo. Quando estamos vivendo muito mais para agradar expectativas externas, por exemplo, da família, da sociedade, do trabalho, e menos conectados com aquilo que realmente queremos, pode surgir um certo vazio. E esse vazio aparece como falta de vontade. Às vezes, o não fazer nada também é uma forma de defesa, uma maneira de evitar frustração, críticas, o medo de falhar. E claro, em alguns momentos da vida, essa falta de energia pode estar ligada a estados de tristeza profunda ou de depressão, onde a própria energia psíquica diminui. Por isso, a psicanálise propõe uma mudança de reflexão. Em vez de se perguntar ou de perguntar apenas por que eu não consigo fazer as coisas, talvez seja mais interessante se questionar o que essa falta de vontade está querendo mostrar sobre mim. Porque muitas vezes, quando a mente não consegue falar, o corpo para. E escutar esses sinais é um passo importante no cuidado com aquilo que a gente chama de saúde mental. O quadro Saúde Mental, também como é do seu conhecimento, tem autoria intelectual do psicanalista Gerson Schwartz, que também semanalmente desfila todo o seu talento
lhe oferecendo proveitosas reflexões acerca da sua saúde mental. Até porque você também sabe, conforme eu digo, que aquilo que a mente não trata, o corpo transforma em doença. Gratidão, meu eterno irmão, que mesmo residindo em Fortaleza, continua mantendo compromisso com o programa Cidade Real. Que Deus continue lhe abençoando. Isto posto, conversaremos com duas talentosas meninas que trabalharam na pesquisa, na produção, na redação, ou seja, em todo o conteúdo deste livro. E sendo assim, anunciamos primeiramente a querida Anita Manzini Liafa Coelho. Nasceu em 29 de novembro de 2005, na cidade do Rio de Janeiro. É graduanda do curso de licenciatura em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Possui formação complementar pela Escola Nacional de Administração Pública nos cursos de Acervo Museológico, Direitos Humanos, Educação Patrimonial e Arte e Patrimônio Imaterial. Também possui experiência com pesquisas sobre a história de Nova Friburgo, atividades paleográficas, digitalização de documentos e gerência do acervo histórico municipal. Atualmente, trabalha na Fundação Dom João VI de Nova Friburgo, assumindo funções como escrita de livros institucionais, gerência de arquivos e pesquisas históricas sob orientação de historiadores. Desta forma, queremos anunciar e agradecer a presença da querida Anita. Com esse currículo, talvez os telespectadores e telespectadoras estivessem esperando uma senhora de 60 anos. Mas você é muito novinha, menina. Parabéns pela sua competência, você que trabalhou mergulhada nesse projeto. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É realmente inspirador poder falar um pouco sobre o livro, né? Esse projeto que foi um desafio tão difícil, mas tão gostoso de fazer, né? Muito bom trabalhar com a Bárbara, com o Daniel, com toda a equipe, com o Luiz Fernando Fuli, e montar essa cronologia do desenvolvimento urbanístico da cidade. Excelente. Da mesma forma, também, nesta mesma parte do programa, queremos anunciar a presença da já bastante conhecida Bárbara Andrade Gouveia, bacharel em administração pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é pós-graduanda em comunicação e marketing pela Universidade de São Paulo, atua como redatora multimodal, estrategista em comunicação e linguagem e pesquisadora. É coordenadora de comunicação institucional do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Eu que já a conheço há algum tempo, é uma satisfação, um prazer tê-la conosco. É sempre um prazer, Zuri, estar aqui com você. Sempre a conversa é boa, o papo é super agradável. E um prazer estar aqui compartilhando dessa história, desse projeto que foi tão interessante para mim, foi tão desafiador e ao mesmo tempo tão incrível, né? Que é o livro Nova Friburgo, Estruturas de uma História. Sem dúvida. Você já deve ter observado que as meninas são muito delicadas. Uma voz meiga, uma voz aveludada, sensacional, como diziam os grandes radialistas, em contrapartida com essa voz grave desse apresentador, acometido aí por uma forte faringite. Mas segue o fluxo. E aí, Anita? Quais as fontes de pesquisa? Eu sei que foram mais de 130 fontes de pesquisa, conforme consta no término do livro, que eu tive a paciência de enumerá-los, contando todas as referências, escritas, audiovisuais, enfim, documentos, como selecionar as fontes para
produzir conteúdo? Na verdade, nesse livro a gente não contou tanto com fonte primária. A gente aproveitou todos os levantamentos que a Fundação já tinha feito, né, com vários autores, para fazer uma síntese, né, do desenvolvimento urbanístico da cidade. Sim. As fontes que falam mais sobre entrevista remetem mais ao século XXI, né, que são atuais, e as fontes mais antigas a gente pegou já de historiadores renomados na cidade, como é o caso da Vanessa Cristina Melnichenko, Luiz Fernando Fuli, né? A própria Fundação já integra no acervo um levantamento extenso sobre isso, que foi o que possibilitou que esse livro fosse escrito em um curto prazo, né? Então a gente conseguiu já pegar todo esse levantamento e sintetizar. Então o trabalho da pesquisa, ele foi longo, né? Para poder fazer o filtro do que escolher. Detalhado. Mas esse material, de certa forma, ele já estava na nossa mão, que é o que o Luiz Fernando sempre fala, que a primeira parte do livro foi a parte mais tranquila do projeto, que a parte mais difícil foi um pouco a da Bárbara, porque a atualidade é muito mais complexa de abordar, porque o levantamento histórico ele já está lá, entende? Então, assim, não foram feitos... Assim, a gente não renovou a pesquisa histórica, a gente utilizou o que já tinha e fez uma narrativa voltada para o desenvolvimento urbano de Friburgo. Começando lá no século XIX, com o Visconde Jerumirim, que projetou a primeira planta quando ainda nem tinha Friburgo. Ele projetou, a gente fala de todo o desenvolvimento urbanístico do século XIX, termina mais ou menos com a planta do Paulo de Fronten, que é essa planta da capa, né? Que ela é de 84, e começa o capítulo 1, né? 1884. Sim. Exatamente. A gente, inclusive, compara a complexidade dessa planta em comparação à primeira. A primeira, ela não tem muitos detalhes, porque era o começo da vila. Sim. E em 84 já tem muitos mais detalhes. Então, o século XIX, abordado no primeiro capítulo, ele serve para dar esse chão, esse piso, para a gente chegar no ponto que a EANF chega. Então, o desenvolvimento de Friburgo ele é justificado historicamente até chegar na EANF, que é quando a Bárbara começa a falar já da história da cidade atual, né? A cidade que a gente conhece. Prossiga, Bárbara. Então, foi um desafio, como a Anitta disse, né? Porque falar dos tempos atuais sem uma base literária consolidada se torna um desafio enorme. E o desafio maior por ser uma obra de uma instituição, né, de referência dentro da engenharia aqui na cidade, técnica, né? E com o patrocínio do CREA, então é uma super responsabilidade. Então, como fazer que foi a grande questão. Sem dúvida. Foi a maior questão aí no segundo capítulo. O maior desafio. E aí foi muitas conversas, principalmente nesse momento entre eu, o Daniel e o Luiz Fernando, né? A gente estava buscando esse como e chegamos a uma conclusão, porque o fato de eu ter vindo também para o projeto e não ser uma historiadora foi justamente para trabalhar a questão da linguagem, né? Qual seria uma linguagem possível em vários aspectos, no aspecto de aceitação do público, como que o público gostaria de estar vendo isso, né? Como que é possível traduzir a técnica dentro de uma obra literária. Então, a gente juntos, né? Não vou dizer que foi eu, porque foi a gente junto, muita conversa para chegar onde a gente chegou, e foi usar as entrevistas, porque nada é tão valioso no tempo atual do que a experiência de quem viveu. E nós tínhamos isso, né? Nós tínhamos a experiência dos ex-presidentes da EANF que viveram, que viu ali o prédio ser construído, que participou do processo, que esteve presente ou que não esteve presente, mas conversou com o engenheiro responsável. Então, as fontes vivas foram o principal matéria-prima, a principal obra ali que a gente utilizou para embasar o segundo capítulo. Então, a gente fez um enlace, né, de fontes vivas, arquivo institucional da EANF. Então, eu estive lá na EANF pegando tudo, juntei todo aquele material, né, levei para minha casa, li. Então, a gente usou esse arquivo institucional e também a pesquisa.
Só que a pesquisa dentro de quê? A pesquisa ela precisava ter um critério. A gente não tem livro falando do momento atual. A gente não tinha nenhuma publicação. Então foi trabalho acadêmico. Basicamente, trabalho acadêmico. Peguei um programa seu, tá lá também, Cidade Real, né? Na hora que, numa entrevista da Rota. Então a gente foi pegando os veículos de comunicação da cidade, trabalho acadêmico, fonte viva, arquivo institucional, e aí eu fiz uma mescla aí de tudo isso e parece que deu certo porque o Daniel falou que o pessoal tá gostando. Você fez a montagem, então? Eu montei. Quer dizer, a montagem literária. Montagem literária. E eu e a Anitta, a gente teve aí um grande desafio e uma parceria. Trabalhar com a Anitta foi muito bom, porque a gente conseguiu se entender muito bem desde o começo, né? Em pensamento, em proposta, em forma de enxergar o livro, né? E isso foi muito importante, porque quem lê o livro não sente essa diferença de linguagem da voz autoral da Anitta para a minha, e nem da voz autoral minha e da Anitta para o Pedro Higgins. Então a gente conseguiu trazer uma unanimidade para o livro dentro de vozes autorais diferentes. Então eu acho que isso também é algo bem interessante aí nesse livro. Pedro Higgins também participou firmemente na produção de conteúdo. Sim, foi até uma decisão estratégica, né? Mas por parte também do Daniel e da Yasmin, né? É importante falar que tudo passou pelo critério deles, né? Eles estiveram muito ativos nessa questão do critério, do que seria interessante ou não, né? Para a EANF, para a história do livro. E falar de 2011 é um período bem complexo para todos nós. Muito sensível. Muito sensível. E a gente não teria tempo suficiente, né, no caso eu ou a Anitta, de aprofundar nessa história para trazer com o critério que essa história merece, né? Então, o Pedro Higgins, ele é um geocientista que participou daquele momento, ele esteve presente, ativo naquele momento, né? Então, nada melhor do que quem participou para poder estar falando sobre 2011. Sem dúvida. Anitta, no seu trabalho de pesquisa, o que te surpreendeu? O que me surpreendeu, na verdade, me encantou, são principalmente as plantas. Essa é a palavra. Encantou. As plantas que a gente publicou de forma inédita. A Fundação entrou como editora, né, do projeto e também com embasamento teórico, histórico do livro. Eu costumo falar que o livro ele é rico em muitos aspectos, né, porque ele aborda arquitetura, engenharia, história, aborda a atualidade, aborda as figuras que ajudaram cultura, né? No desenvolvimento urbanístico, né? Sem dúvida. E o que me encantou no livro, durante as pesquisas, é a planta do casarão da Vila Amélia. Então, a Anitta já me permite, evidentemente, o que se chamava antigamente nos meios radiofônicos de dar o gancho. Para começarmos a exibir uma série de desenhos que eu concordo plenamente com a Anitta. Me encantou profundamente neste livro. São desenhos feitos à mão, conforme você já observa, artesanais. Isto posto, menina, a Luana vai exibir fotos para vocês comentarem, por favor. Do que se trata essa primeira imagem? Essa primeira imagem, na verdade, é o sistema FEL, né? Ele remete ao capítulo da Estrada de Ferro. Ah, sim. Obrigada. Ele é a engenharia que remete à Estrada de Ferro e um trecho que é mais voltado para Friburgo, né? A gente fala em um tópico sobre a Estrada de Ferro de Cantagalo, a importância dela para o desenvolvimento, né, da cidade, que inclusive a Estrada de Ferro é quem fomenta a urbanização nas regiões, daí surge Cordeiro, Bom Jardim. Não tenho dúvida disso. E esse é o sistema FEL, que foi um sistema utilizado a princípio no Monte Cenis, nos Alpes entre a França e a Itália, se não me engano, e foi o filho do barão, o Bernardo Clemente Pinto, que utilizou esse sistema e venceu, né, o desafio de criar a Estrada de Ferro, a locomotiva aqui para a região serrana do Rio de Janeiro. Exatamente. Prossigam. Bárbara, você também pode comentar juntamente com a Anitta. Eu vou deixar a Anitta nessa parte, porque ela foi ali a maior responsável. A pesquisadora. Isso, a pesquisa foi... Então, ok, Anitta, prossiga.
Essa planta é a planta do IENF, né? Ele surgiu a princípio como Grupo Escolar Ribeiro de Almeida. Ele foi projetado pelo arquiteto Heitor de Mello. É uma planta muito interessante, ela foi feita na década de 30. Se não me engano, 1933 chegou a ser edificado. E ela é eclética e tem uma influência suíça, alemã, né? E a planta, a gente consegue ver bem a divisão das salas, o espaço. Sensacional. É muito interessante ver por dentro. Sensacional. Essa é a planta do Parque Hotel, né? Uma planta do Copask, que mostra na íntegra, né, a gênese do projeto do César Guinle, que já é uma parte final do capítulo 1, que a gente aborda o modernismo em Friburgo, né? A gente começa no neoclassicismo, fala um pouco sobre essas mudanças de estilo, do ecletismo, até chegar no modernismo e na época industrial, que é o ponto que a Bárbara chega no capítulo 2. Aí a minha planta particularmente preferida, favorita, a planta do Casarão da Vila Amélia, ela é do começo do século XX, exatamente. A gente não chegou a abordar a história do Casarão da Vila Amélia, porque essa planta foi uma surpresa, né, na catalogação da fundação, e a gente encontrou ela, a gente digitalizou, na verdade, várias plantas. Nós fizemos um filtro do que botar, porque tinham muitas imagens e a gente teve que escolher o que pôr e resolvemos dar destaque para essa planta por ser algo inédito, de grande destaque, é uma arquitetura que se destaca, né, na cidade, e uma fonte histórica inédita. Então, assim, eu acho espetacular essa planta em específico. Sem dúvida. Aí já é, se não me engano, sobre a fábrica ARP, né? Exatamente. A gente não chega a abordar a arquitetura da fábrica ARP também, mas a gente bota como ilustração no capítulo que a gente fala do Jules ARP e da energia elétrica, que também é um aspecto muito importante para falar sobre Friburgo. A planta do Anchieta também é uma planta magnífica, Essa né? toca no meu coração, evidentemente. Toca no seu coração. Toca no meu Você coração. estudou lá? Durante 7 anos. Caramba! E o Anchieta é uma edificação de notável importância para Nova Friburgo, né? Sem dúvida. Então, nada melhor do que colocar a planta do Anchieta para ilustrar a história da cidade. Esse né? desenho é de que data, Anitta? Ou de que década? Se eu não me engano, é no começo do século XX, mas é bom conferir. O que me chama a atenção, menina, é a riqueza dos detalhes. Hoje em dia, desenvolver uma planta dessa, um desenho desse, com recursos de programas próprios para isso, ficou muito facilitado. Agora, naquela época, em prancheta, que eu e Daniel trabalhamos, a lápis, borracha, lápis de cor, ilustrando ali as peças de estrutura, é sensacional. Um desenho desse é para constar, inclusive, na portaria do Colégio Anchieta. Desenho magnífico. Vou sugerir isso para a turma lá do colégio. Essa imagem aí, ela na verdade, ela representa uma moradia de uma pessoa comum em Friburgo no começo do século XX. A gente teve esse cuidado também de querer mostrar a realidade dos friburguenses comuns, que fogem, né, aos registros históricos. Essa é uma projeção de moradia para algum friburguense no centro da cidade. E ela reflete como era a realidade arquitetônica da época. É uma casa simples. Interessante observarem, meninas, a simetria. Sim. Observe naquela fachada frontal, janelas de ambos os lados, porta de ambos os lados e outras janelas ao meio, uma de cada lado. Sensacional a simetria. Próxima imagem. Luana, querida, não exibimos uma das mais prediletas, minhas favoritas, que é da Ponte Branca. Que é um desenho belíssimo. Por favor, Anitta, descreva. Essa ponte, né, ela foi feita em 1926. Foi um projeto que a gente também resgatou no acervo da Fundação e que serve de ilustração para mostrar essa ligação, né, das avenidas, que era algo que os friburguenses na época reclamavam muito. Eles tinham que dar voltas. Isso era muito problemático. Então, o surgimento da ponte, a ponte que a gente está tão acostumado, na verdade, é algo que foi muito bom para a época, né? Sem dúvida. E observem também
a simetria, Luana, no desenho. Os postes de iluminação colocados um em cada ponta da ponte. Ela tem uma estrutura sensacional. Observe que ela não tem nenhuma estrutura que a sustente na sua extensão. Ela é apoiada nas pontas, como toda boa obra de engenharia civil permite. Enfim, é um desenho sensacional, belíssimo, que também eu me apaixonei e fiquei encantado. Meninas, comentem. Um fato interessante que a Bárbara acabou de me recordar Sim. é que essa ponte, né, ela foi o símbolo escolhido para a gente colocar no colofão, que é o textinho final que simboliza o livro. Sensacional. Luana, por favor, novamente. Isso, qual o nome que você deu, Anitta? Colofão. É um termo técnico, né? É um termo técnico. Sim. Do agrado do presidente da fundação. E é a última imagem que consta no Exatamente. livro, né? Na verdade, é um fechamento, né, poético do livro. Ele sim. sintetiza a ideia do livro de forma poética para simbolizar o projeto. E aí a ponte é um bom símbolo, né, de Sem Friburgo. dúvida. Todo mundo Sem conhece, todo mundo passa por ali. E, Anitta, me parece que essa publicação já consta no acervo da Fundação. Exatamente. O livro está disponível em formato online, né, em PDF, no site da Fundação. Excelente, excelente. Ótimo. Meninas, com dor no coração, eu sou obrigado a encerrar esta nossa conversa. Mas eu quero tê-las novamente. Somente as duas, com licença da Yasmin e do Daniel, entendeu? Para aprofundarmos essa análise. Vocês colocaram algumas questões aqui fundamentais que mostram, sobretudo, o costume da época. Quando você diz que, por exemplo, a Ponte Branca foi construída para interligar as duas avenidas, porque a população reclamava, com razão, de ter que contornar as duas avenidas para poder chegar do outro lado. Sim. Então, sensacional isso, meninas, sensacional. Eu vou combinar com ambas para voltarem. Gostei muito de vocês. Bárbara eu já conhecia. Menina, eu não consigo terminar esse programa sem cometer a indelicadeza de perguntar a sua idade. Na verdade, eu ainda estou na casa dos 20 anos, né? 20 aninhos? Exatamente. De minha saudosa memória. Sensacional, menina. Mas tenho o prazer de trabalhar com pesquisa histórica na Fundação já desde os 18. Desde os 18? Então, a escolha do Luiz Fernando Fuli para que eu participasse desse projeto é justamente o empenho, né, que a gente, quando está no começo, tem esse ânimo. Isso, motivação. Que condiz com o prazo, né? Sem dúvida. Parabéns pelo seu trabalho. Muito você obrigada. É muito talentosa. Muito obrigada. Certamente você vai estar no volume 2 dessa publicação. Bárbara querida, uma satisfação imensa encontrá-la novamente. Você também que tem uma competência reconhecida, você atua em vários cenários da sociedade friburguense, enfim, com os serviços dos mais diversos. Imagino que ambas tenham suas redes sociais, né? Então você que está acompanhando esse programa, pesquise pelo nome das meninas no Instagram, por exemplo, que você consegue conhecer melhor o trabalho das duas. Foi uma grande satisfação tê-la aqui também, menina. Você é ótima, você é muito talentosa, você é muito competente e descreveu também com muita sensibilidade o conteúdo dessa obra literária. Parabéns para ambas, vocês são ótimas. Obrigada, Zuri. Muito obrigada. Que delicadeza, cara. Eu tô ficando constrangido. Sensacional, bicho. Mas eu preciso encerrar definitivamente. Entendemos que, iniciando bem as edições desse mês de maio, quando também entrevistaremos autoridades para falarmos de administração pública e das eleições de
de 2026, até porque você também sabe, conforme eu insisto em dizer, que votar é escolher. Portanto, uma programação absolutamente especial, comemorando os 208 anos de nossa acolhedora e incomparável cidade. Cuidem-se bem, fiquem bem e até a próxima edição.